27ª Sessão Ordinária da Câmara. Acompanhe. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta 27ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, realizada no dia 2 de setembro de 2019. Neste momento, convido aos presentes para ficar em pé para execução do hino de Gramado. Esforço aplicado
da Mãe Natureza que Deus semeou nesta terra, ofertam aos muitos turistas saúde nos ares da serra. Cantemos num brado festivo com alma e ardor juvenil, o amor que nos liga a Gramado, parcela de um vasto Brasil. Solicito a assessora de cerimonial para saudar as autoridades e demais presentes nessa sessão. Ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhor Remy Pereira Dias. Procurador do município, Felipe Dourado. Advogado Marcos Pons. Advogado Bruno Coleto. Jornalista Kaique Marques. Jornalista Gerson Sorgetz. Servidores desta casa, demais comunidade que se faz presente nesta noite, sejam todos bem-vindos. Solicito a assessora de cerimonial e protocolo para que faça a leitura da Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. Em discussão e votação de ata. Em discussão, a ata 27 de 2019 da 26ª sessão ordinária. Em votação, a ata número 27 de 2019 da 26ª sessão ordinária. Aprovado. Solicito ao secretário para que colha a assinatura dos vereadores na ata aprovada. Solicito a assessora de cerimonial e protocolo para que faça a leitura do expediente. Vereador Volney da Saúde fez um pedido para a Corsan, onde solicita informações sobre o tratamento de água no município. Também fez 3 pedidos ao Executivo, onde requer informações sobre os relógios pontos, sobre vagas compradas em creches e pede a coleta e análise de água de Gramado. Vereador Everton Micaelsen apresentou 2 pedidos ao Executivo, onde busca informações sobre quais procedimentos diferenciados estão sendo utilizados para agilizar o fluxo de documentos para pequenos projetos e empreendimentos, e como está sendo feita a fiscalização dos projetos hidrossanitários residenciais, visando diminuição do esgoto doméstico na rede pluvial. Vereador Rafael Ronsoni pede à Prefeitura informações sobre a utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas, advindas de recursos públicos do município, e pede o mapeamento e a reorganização dos números prediais na cidade. Vereadora Rosiecker Schmidt solicita à Prefeitura poda das árvores localizadas aos fundos da Escola Moisés Beze, bem como estudo para ampliação da escola. Também pede lixeiras na rua Leopoldo Tizotti, Vila Olímpica. Providências quanto ao bloqueio de passagens de veículos em cima de passeio público no bairro Três Pinheiros. Drenagem no Campinho, bem como realização de terraplenagem para instalação de academia ao ar livre na Escola Pedro Zucoloto. Estudo de medida cabível para que haja redução de velocidade na estrada para o Quilombo. Providências referente à manutenção da pracinha de brinquedos que fica localizada aos fundos do ginásio de esportes Perinão. Mais sinalização viária na ERS 115, na altura do bairro Três Pinheiros. Para a EGR,
Rose pede providências quanto ao bloqueio de passagens de veículos em cima de passeio público no bairro Três Pinheiros e mais sinalização viária na ERS 115, na altura do bairro Três Pinheiros. O vereador Luia Barbakov fez um pedido à empresa REC Park para que seja feita a troca de equipamentos que emite o ticket nos parquímetros, troca de uniformes e aumento do número de monitores. E a Prefeitura solicita a colocação de lixeira na rua 25 de Julho, no bairro Planalto. A vereadora Andréa Reck protocolou 8 pedidos à Prefeitura, onde requer uma academia ao ar livre nos bairros Carniel e Dutra, estudo de viabilidade para ampliação ou construção de um novo prédio para abrigar a Escola de Educação Infantil Serra Encantada, Serra Grande, estudo de viabilidade para a construção de 4 novas salas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maximiliano Rahn, a criação de um chimarródromo e a disponibilização de totem com carregador de celular na Praça Major Nicolete, o reforço na iluminação pública da Rua Santa Maria, atrás da Sociedade São Cristóvão, bairro Carniel, a colocação de placas de nomenclatura na Rua Josefina Perini Moraes, Estrada da Santinha, bem como a disponibilização de lixeiras em toda a extensão, a colocação de faixa de segurança de acesso à Praça Leopoldo Rosenfeld, rótula das bandeiras, e solicita informações referentes às vagas ocupadas por empresas terceirizadas. Ainda fez um pedido à EGR para que proceda a limpeza frequente, poda de arbustos e instalação de lixeiras em diversos pontos da RS 235. O vereador Renan Sartori protocolou o pedido, onde solicita à RGE que realize estudo acerca de viabilidade de instalação de postes de luz na rua João Petri, Centro. O vereador professor Daniel protocolou indicação, onde solicita a Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Desporto e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado a realização de audiência pública em Gramado para debater a falta de profissionais nas bibliotecas das escolas estaduais, bem como sobre a possibilidade de cancelamento dos contratos emergenciais dos professores da rede estadual. O Poder Executivo protocolou 2 projetos na Casa Legislativa. O 39, que autoriza o município de Gramado a realizar contratação de fiscal de posturas e orientador de trânsito em caráter emergencial durante o Natal Luz. E o 40, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2020. Muito obrigada. Neste momento, passamos ao espaço do grande expediente, onde cada vereador terá 7 minutos para fazer uso da palavra. O primeiro vereador inscrito da noite é o vereador Everton Micaelsi. Com a palavra, o vereador Everton Micaelsi, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar aqui a comunidade, senhor Remi Pereira Dias, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, senhor Felipe Dourado, procurador adjunto, toda a comunidade aqui presente, a imprensa, os ouvintes da Rádio Sorriso. Colegas vereadores e comunidade aqui, eu quero falar sobre um pedido de informações que eu fiz hoje, sobre a fiscalização de projetos hidrossanitários, algo tão importante aqui na nossa cidade. Mas eu quero falar com mais veemência, senhores da imprensa, principalmente de como está a fiscalização, particularmente no bairro Piratini. Em função que o bairro Piratini tem 2 arroios que atravessam aquele local, e em função da geografia se torna uma situação mais desfavorável aos moradores daquele bairro. O bairro Piratini tem 2 cascatas, Véu das Noivas e as Cascatas Narcisos, que eram, até alguns anos, pontos de referência turística muito importante aqui em Gramado, e que Gramado acabou perdendo, em função da degradação das águas que correm lá no bairro. E agora, com a chegada do verão, passando o inverno, se evidencia muito mais o odor das águas que passam naquele bairro, sendo uma questão, então, de saúde pública. Eu estive conversando com a secretária Cristiane, do Meio Ambiente,
e ela me falou, o senhor Assir, da Corsã, que também está aqui, né, que foi assinada uma ordem de serviço com a Corsã semana passada, para a estação de tratamento da linha Ávila, que poderá, sim, melhorar as condições da água. E também que existe, paralelo a isso aí, uma ação do Ministério Público que prevê investimentos da Corsã lá na rede de esgoto do bairro de Piratini. A Secretaria do Meio Ambiente já notificou, inclusive, a Corsã para a apresentação de projetos que vão favorecer, então, esse bairro. Tanto que agora, na sexta-feira, no dia 6, comunidade, a secretária já tem uma agenda em Porto Alegre com a Corsã para identificar os projetos para favorecer o bairro e submeter a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que trabalha essencialmente com saneamento das cidades. A FUNASA é presidida hoje por um gaúcho, lá em Brasília, o senhor Ronaldo Nogueira. E eu me lembro que eu estive lá em maio, juntamente com o vice-prefeito Evandro Mosquen, onde o presidente Ronaldo Nogueira questionou por que os municípios gaúchos não têm a agressividade na hora de fazer projetos como o Norte e o Nordeste brasileiro têm. Tanto que ele mostrou para nós uma planilha onde identificava que vários e vários municípios do Norte e Nordeste com valores recebidos muito maiores que os municípios aqui do Sul, demonstrando que tem recursos lá na FUNASA, mas tem que apresentar os projetos, sim. Então, faz muito bem a secretária Cristiane ir lá, conhecer os projetos para submeter, então, a FUNASA, que entrega, inclusive, comunidade, a fundo perdido para os municípios começar a regularizar, então, de vez, esse grave problema de saneamento. Mas é importante o quê? É importante o cidadão que tenha a clareza e saiba muito bem a diferença de rede cloacal e de rede pluvial. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas eu faço esse pedido de informações porque a fiscalização ela é fundamental. A fiscalização tem que orientar, a fiscalização tem que adequar às normas que estão aí. Nós temos graves problemas nos nossos riachos em função, muitas vezes, da falta de fiscalização. E antes que alguém comece a levantar a ideia que é desse governo, do governo passado, eu venho dizer aqui que eu moro há 22 anos no bairro Piratini e fiz uma reflexão esse final de semana na comunidade, tentando entender de lá para cá o que de fato mudou em relação ao esgoto aqui em Gramado. E, lamentavelmente, cheguei à conclusão que quase nada. Lá no bairro Piratini não me vem nada à mente, diz assim, ó, que é algo significativo que melhorou o nosso bairro em relação ao esgoto. E eu me lembro que aqui nessa casa, há mais ou menos uns 6 anos antes de eu ser vereador, teve uma audiência pública entre a Corsã e a comunidade, onde se questionava os mesmos problemas que nós temos hoje. E o presidente, se não me engano, da casa era o senhor Jaime Chamleffel, e eu me lembro que eu disse assim o seguinte na época: se aqueles 2 arroios que atravessam o bairro Piratini passasse aqui no centro, vereadora Andréia, eu tinha certeza que isso aí já estava resolvido. Por quê? Porque lá no bairro Piratini realmente não era uma prioridade. E agora eu venho pedir ao Executivo para que seja efetivamente essa oportunidade passe a ser uma prioridade de fato. Nós precisamos, sim, começar a resolver. Eu vejo, então, uma importante oportunidade para o atual governo para começar a buscar essa solução inacreditável que nós temos apenas 17% de esgoto tratado aqui em Gramado. Está na hora de nós virar essa página, já estamos muito atrasados, e eu venho aqui dizer que nós precisamos, sim, colegas, gastar a nossa energia nesse momento, nesse problema sério. Assim como nós conseguimos resolver outros graves problemas, o esgoto ainda não tem aquele tratamento que a gente deveria ter. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra para o próximo vereador inscrito da noite, o vereador Luia Barbakov. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Luia Barbakov, progressista. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o colega presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, ex-vereador, e peço desculpa, semana passada não ter saudado eu, Remi Pereira Dias, demais representantes políticos, representantes do executivo, comunidade aqui especial da Vila Suíça, que está aqui presente,
representante de Sinditura, que é a Lisa, a imprensa. Primeiramente, para não cometer mais um equívoco ou um esquecimento, saudar, então, o Everton pela posse como presidente do MDB. Eu passei todos os dias saudando ele, mas ele queria que eu saudasse ele aqui. Então, queria desejar sucesso na gestão e dizer que a gente fica feliz te conhecendo a tua idoneidade, o teu caráter e as tuas posições políticas, muito importante. E, aproveitando, Everton, até comentasse sobre a Piratini, sobre esgoto, o centro também não tem esse tratamento. E aí eu falo porque hoje, infelizmente, Boca de Lobo, aqui em frente ao Quilo, um pouquinho ao lado, e aqui na própria São Pedro estava terrível, né? Passava de longe um cheiro terrível. Então, na verdade, é um problema. A Corsã assinou o contrato com o Gramado em 2004, e de lá para cá se passaram N situações, mas, infelizmente, essa questão do esgoto não está resolvida. E até dentro dessa linha, durante a semana passada, fiz umas visitas no interior, junto com o colega Volney, e estava quente, já começou a surgir o problema do borrachudo. Moreira ali estava terrível, e então já fica um alerta. Nós estamos aí ainda no inverno, chegando na primavera, mas os primeiros sinais são preocupantes, porque realmente, e eu vou repetir, a região ali do Moreira estava assim impossível de ficar conversando aí na rua ou dentro das casas onde fizemos as visitas. Estava preocupante, e eu acho que realmente deve ter esse cuidado, começar agora, para não deixar crescer o problema. Vou aproveitar também a presença aqui do Remi, e hoje vai ser votado aí o projeto onde o município vai receber, vamos dizer, em troca de dívida, o lago do bairro Carnel. E eu queria aqui destacar o trabalho que isso foi decretado de interesse social em 2004, aquele lago, e eu fico muito contente que o projeto vem, com certeza os colegas vão aprovar, mas eu queria aqui deixar registrado e dizer da importância do trabalho, da dedicação de muitos moradores. Aqui eu estou vendo o Remi, estou vendo aqui o Bergamo, aí, mas o próprio Noel, me lembro uma época também, que, junto com outros moradores ali do bairro, que se empenharam sempre cobraram muito que aquela área ficasse em poder do setor público, para que tenha um cuidado e se transforme também num espaço adequado, em condições para receber os moradores. Então, tenho certeza que hoje vai ser votado e, certamente, a comunidade vai ficar muito feliz. E também temos de negócio, obviamente, que é em troca de dívida, então, não saindo dos cofres públicos o recurso, mesmo que deixou de entrar por ser dívida, é muito importante. E, para finalizar, presidente, eu, como ouvidor da casa, eu recebi uma correspondência de um funcionário da prefeitura que me deixou preocupado. Na verdade, ele está pedindo até para que se pense novamente no Vale Alimentação, Vale Refeição, mas ele colocou aqui, eu vou ler rapidamente algumas coisas. Ganhamos o almoço em troca do Vale Alimentação, como vocês bem sabem. Não foi aprovado, etc, etc. A comida é reutilizada várias vezes. As saladas começam boas e, conforme os dias vão passando, elas já estão com gosto azedo, porque é a mesma salada 2 ou 3 dias atrás. Carnes escorrendo sangue, totalmente cruas e mal passadas. Há alguns dias a comida está impossível de comer pela péssima qualidade. Somente aqueles que não têm condições financeiras de almoçar em outro local acabam se submetendo àquela refeição. Ontem, foi na semana passada, após o almoço passei mal. Conversando com outros colegas, vi vários relatos de pessoas que passaram mal, e assim vai. Aqui tem mais um conteúdo, e, no final, pede para que se reavalie o Vale Alimentação. Independente dessa discussão do Vale Alimentação, me preocupa
é esse relato da qualidade do alimento. Se é fato, não é, eu recebi, como ouvidor, eu vou passar para o município, mas eu quis deixar isso público pelos dois fatos. Um, que estão pedindo vale alimentação, que nós não aprovamos, com vários argumentos, em função de custos financeiros do orçamento do município. E, por outro lado, segundo, esse relato teria que se averiguar a qualidade do que é lá servido. Obrigado. Passamos a palavra para o próximo vereador inscrito da noite, o vereador professor Daniel. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador professor Daniel, do Partido dos Trabalhadores. Uma boa noite, presidente, vereador Rafael Ronsones, demais colegas vereadores, comunidade que se faz presente, em especial moradores da Vila Suíça, representantes também do movimento ambiental da região das Hortênsias, saudar também a presença da imprensa, do secretário Júlio Dornelles, e também quem nos acompanha através das redes sociais, através do Facebook ou do YouTube, essa sessão. Eu gostaria de fazer eu fiz uma provocação na semana passada para a vereadora Andréa Reck, no bom sentido, onde eu pedi ajuda para a vereadora na questão, né, da educação estadual, dos problemas que a gente tem enfrentado ao longo das últimas décadas, em especial, em relação aos recursos. E eu gostaria de agradecer o pronto atendimento da vereadora. A vereadora já se mobilizou, já fez uma série de ações de contatos, e tem audiência, né, vereadora, com o secretário do Estado, que foi um grande prefeito lá em Campo Bom, Faisal Caram, do partido do PSDB. Então, gostaria, como eu fiz uma provocação em público na semana passada, eu gostaria também, vereadora, de agradecer o teu atendimento, a sua tua agilidade, né, e mostra também o respeito que tu tem dentro do partido e a tua agilidade também como vereador. Também dizer para a comunidade que tu também é uma grata surpresa, como é a tua última sessão, gostaria de registrar isso. Não conhecia a vereadora, tivemos então aqui 2 semanas, acho que foi um consenso entre todos os colegas, né, nos surpreendeu positivamente pela tua postura, pela tua agilidade, e de certa forma esse projeto que vai tramitar hoje sobre o Carnel, que está há décadas, né, aquela comunidade querendo que aquele lago possa pertencer de fato à comunidade, vai ser votado hoje, né? Parece que a vereadora chegou aqui, o projeto andou, tramitou, e então, de certa forma, é uma presente, porque a vereadora representa aquela região da cidade. Então, gostaria de registrar e agradecer pelo empenho, né? E eu sei que a vereadora também teve contato com o Santos Dumont, nós estamos enfrentando dificuldades em todas as escolas do Estado, em especial ali no Santos Dumont, com falta de profissionais, com a biblioteca fechada, sem vice-diretora. Então, nós temos ali uma diretora extremamente sobrecarregada, né? E nós temos um problema lá na Jardim, de 1 ano, com uma escola interditada. Então, tem uma série de questões que a gente precisa da união dos partidos, da comunidade, para buscar um entendimento. Então, eu protocolei um pedido, né, para a Comissão de Educação, que é presidida pela deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, já conversei com ela, e nas próximas semanas a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa estará aqui nessa casa, já fiz uma articulação também com o vereador Marcelo Save, lá em Canela, para que a gente possa trazer todos os professores em contrato emergencial, visto que existe uma probabilidade, existe a informação de que os professores em contrato emergencial, que é a grande maioria, né, em Gramado, eu arrisco dizer que está em torno de 70%, eles estão sendo ameaçados de ser demitidos no final do contrato. Mas ele não é um contrato emergencial porque não tem, né, e essa é a briga da comissão, da deputada Sofia, da deputada Luciana Genro e de outros deputados, só é um contrato emergencial se tu já tem concurso público, né, marcado. Então, como nós não temos um concurso público marcado, né, nós não podemos correr o risco de, no final do ano, todos os contratos emergenciais serem demitidos e começarem a ser contratados em fevereiro, março, abril,
né? Nós já temos muita dificuldade assim de construir um quadro de professores, muitos se aposentando, muitos entrando em laudo, muitos abandonando a rede estadual pela questão do salário, né? Nós vamos receber, só na primeira quinzena, os primeiros... agora, no final da primeira quinzena, o primeiro grupo vai receber os salários. Então, a gente está se mobilizando para isso. E também dizer que as bibliotecas estão fechadas, embora eles aleguem que não, mas se não tem profissional para trabalhar na biblioteca, ela não está aberta, né? Então, tenho certeza que a gente também vai contar com o apoio de todos os colegas aqui, e essa presença da vereadora lá também vai contribuir de forma significativa. Eu, na semana passada, visitei o CADIE, né, que é e eu entendo que nós temos que olhar para os bons exemplos. Canela fez um centro que atende os alunos de inclusão no contraturno, né? Gramado tem atendimento especial para os alunos de inclusão, embora a gente enfrente muitas dificuldades, eu entendo que nós, no município de Gramado, nós estamos no estágio... Nós estamos no primeiro degrau ainda. Existe já uma legislação, uma política pública de inclusão de 10 anos, existe uma legislação federal de 10 anos, mas nós evoluímos muito pouco no que se diz respeito a políticas de inclusão. E o município vizinho de Canela avançou, criando o CADIE, e com resoluções, com uma política pública muito interessante. Eu sei que a secretária Maria Goretti também, junto com as professoras daí, está organizando a primeira semana das pessoas com deficiência, né? Nós vamos ter a primeira semana no final de setembro, e eu, nessa semana, vou protocolar, então, um projeto de lei, criando a semana dos alunos com deficiência, né? Das pessoas com deficiência, ou o nome vai ser a Semana das Pessoas com Deficiência ou de Inclusão, para que a gente possa, não importa o governo que esteja aqui, não importa o secretário da Educação que esteja à frente da pasta, que Gramado tenha a garantia de, todo ano, ter também uma semana para debater a questão da inclusão no município de Gramado, que a gente possa avançar também nessas políticas públicas. Então, também gostaria de agradecer o secretário Gilberto Tegner, que me atendeu, as professoras que me atenderam lá. Nós vamos ter, então, essa primeira semana em setembro. Há um movimento muito bonito das professoras de AE, junto com a secretária de Educação de Gramado, para que a gente possa avançar nas políticas públicas de inclusão. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito da noite, o vereador Rafael Ronsoni. Eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Renan Sartori. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Renan Sartori, do MDB. Uma boa noite a todos. Cumprimento primeiro o nosso presidente Rafael Ronsoni. Em nome dele, eu cumprimento os meus colegas vereadores. Estender meu cumprimento também a toda a imprensa, escrita e falada, aos ouvintes da Rádio Sorrisos, seu secretário Júlio Dornelles, ex-vereador Remy Pereira Dia, também aos moradores da Vila Suíça, enfim, toda a comunidade aí que se faz presente nessa noite de hoje. Hoje eu vou usar, então, o espaço do meu grande expediente para falar sobre um assunto que tem chegado até mim com bastante frequência, até mesmo por eu ter bastante afinidade com essas questões e com esses assuntos, que é a questão do nosso lixo, especificamente da destinação que o seu usuário faz com ele. Como nós temos aí muitas questões, né, de pessoas físicas, que são as casas, ou muitas vezes pessoas jurídicas, que são as empresas, será que elas estão destinando certo o seu lixo? Qual que é o nível de responsabilidade que nós, cidadãos, temos que ter com o lixo que nós mesmos produzimos? E quando nós falamos em lixo, e quando nós falamos em evolução nesse sentido, nós lembramos sempre de países aí mais desenvolvidos, e existe uma imagem aí que ilustra muito bem isso que eu estou falando, e nos remete a um nível altíssimo de comprometimento com essa causa, que foi um fato que aconteceu na Copa do Mundo, onde os torcedores aí da seleção japonesa foram vistos ali recolhendo, né, os resíduos produzidos por eles mesmos e até não do estádio. Então, uma cena aí que rodou o mundo, mas nada mais é a obrigação que todos nós aí deveríamos ter feito ou
se fazer. O Japão acaba sendo, sim, uma referência muito positiva em relação a essas questões de lixo e sua conscientização, e este grau de conscientização, ele não aconteceu, logicamente, do dia para a noite, mas é um reflexo do entendimento bem avançado, já que esse povo tem, a sociedade japonesa tem, em relação ao impacto que os seres humanos trazem para o nosso planeta. O Japão, desde criança lá, se aprende que lixo tem que ser jogado na cesta e levado para casa. Peguei vários relatos hoje na internet de pessoas relatando que sempre o bolso do japonês vai ter um lixo. Dificilmente tu vai encontrar um japonês andando na rua que ele não vai ter algum papel, alguma coisa que ele recolheu ou que ele realmente guardou antes de fazer a má colocação dele, né? Nós temos também, né, outros pontos a serem falados, né? E equivocadamente hoje as pessoas acham que a limpeza urbana é um problema unicamente do poder público. E assim eu volto a falar, assim como a água, o problema do lixo não é somente um poder público. A gente, como cidadão, tem que começar a se envolver mais nessas causas. Muitos países, né, a população já compreendeu que o descarte e o tratamento desse lixo também são responsabilidades de quem o produz. Garantir que esse lixo chegue, então, chegue até o lugar de fato devido, é uma questão, sim, de cidadania e respeito com o nosso futuro e com as nossas gerações futuras. Todos eles, logicamente, esses países que evoluíram nessas questões de lixo, tiveram investimentos, mas o maior investimento, sem dúvida nenhuma, foi a conscientização. Mais tonéis, mais container, tecnologia, se tu não conscientizar a comunidade, pode ser que todos esses investimentos financeiros vão por água abaixo, né? E o que é o grande papel é fazer a comunidade entender o papel dela dentro desse processo. A região sul do nosso país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, já mostram aí por dados serem regiões um pouco mais politizadas, né, com isso. Nós vimos aqui que eles fizeram uma pesquisa, a região sul concentra 80% dos 50 municípios que melhor administram o lixo. Todos os 10 primeiros do Brasil estão na região sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desses 10, 5 são do Rio Grande do Sul. Então, mostra que o Rio Grande do Sul também já tem uma consciência. Eles tiraram a conclusão, eles fizeram um índice, né, junto com sindicatos, associações, junto com uma consultoria, criaram uma metodologia, e hoje eles classificaram os grupos entre A, B, C, D e E. E apenas 16% de todos os municípios do Brasil estão na categoria A e B. 50% estão na B e C, e o restante tudo D e E. Então, a gente mostra que apenas 16% desse nosso Brasil está próximo do que é correto. Então, é um número realmente bem preocupante. E a gente vê que no Rio Grande do Sul, das cidades maiores, acima de 250 mil habitantes, a gente acha Caxias do Sul já como dando bons exemplos de destino ao lixo. E por que eu estou falando tudo isso, trazendo essa matéria do Japão, o que a gente pode correlacionar com Gramado? O que eu entendo é que Gramado pode, sim, melhorar muito nessas questões. Gramado é uma cidade reconhecidamente por ter uma população engajada, por ter um empreendedorismo, né, muito engajada, mas nós precisamos trabalhar de forma mais agressiva e, por sua vez, efetiva a conscientização da gestão do lixo. Já existe um trabalho sendo feito em Gramado, quero exaltar o nome do Jair Portolã, que é um ativista que não é de hoje, há mais de 8 anos ele já vem desenvolvendo trabalhos dentro dessa área ambiental, voluntários, né? E vai de encontro ao que nós falamos, que são os lugares críticos, desde o centro até o Meleiro, existem muitos pontos aí, e eu venho, então, nessa semana, fazer um pedido de providências para que o Executivo Municipal possa criar uma cartilha de conscientização da gestão do lixo. Material esse que venha de forma didática, que possa ser usado tanto nas escolas, como também para toda a nossa comunidade, com um entendimento bem claro e simplista dessas questões. Enquanto a população não se conscientizar, o meu entendimento é que não há investimentos possíveis que possa reverter a situação do lixo. Existem mais de 50 pontos de lixo em Gramado, que se considera uma cidade europeia, críticos, que se retira o lixo e as pessoas vão lá e colocam o lixo de novo na mata, causando poluição, e por aí vai muitos pontos. Então, nós temos que avançar nos pontos. Vocês sabiam que em Gramado existem vários ecopontos que coletam eletrônicos?
que são as escolas municipais e o fórum, as lâmpadas que vocês compram, onde vocês destinam. Existe uma lei que obriga quem vende para vocês recebê-las novamente. Vocês sabiam que o isopor tem que ser sempre descartado dentro de sacolas plásticas? Enfim, dei 3 informações, são informações que precisariam estar nessa cartilha, conscientizando nossa comunidade do seu real dever. Passamos a palavra para a próxima vereadora inscrita da noite, a vereadora Rosiecker Schmidt. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Rosiecker Schmidt, progressista. Boa noite a todos. Saúdo o presidente dessa casa, Rafael Ronsoni, colegas vereadores, ex-vereador Remy Pereira Dia, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Sorriso, moradores da Vila Suíça, secretários municipais, representantes do Movimento do Mar, imprensa, sejam todos bem-vindos. Vereador Lui, eu também recebi esta denúncia, essa reclamação de alguns servidores da prefeitura sobre a má qualidade da comida que está sendo feita no refeitório. Então, peço aqui também que seja reavaliada essa situação, né, e que seja revista a situação da nossa comida, né, para os nossos servidores. Então, deixo aqui também o meu pedido ao Executivo. Eu fiz um pedido de providências lá para a escola Pedro Zucoloto, no bairro Três Pinheiros. Na semana passada, visitei a escola, onde eu formalizei a minha emenda impositiva lá para a escola, que é para a pintura de toda a escola, valor de R$10.000. Aproveito aqui e parabenizo toda a escola, todos os diretores, professores, CPM, toda a comunidade lá do bairro Três Pinheiros, pela excelente escola, pelo belo trabalho que fazem lá, além da educação, também o amor que eles têm pelas crianças. Então, é muito bonito de ver. A gente teve um momento bem bonito, onde a diretora chamou todos os alunos, e alguns também puderam falar, então foi um momento muito especial. Eu fiz um pedido aqui, onde eu solicitei que seja refeita a drenagem do campinho lá de areia que eles têm, que está com problemas. Nos dias de chuva, a água fica parada lá no campinho, onde fica vários dias com água no campinho. Então, que seja feita uma drenagem lá nesse campinho lá deles. E também que seja feita uma terraplanagem para a instalação da academia ao ar livre. Essa academia ao ar livre é de uma emenda impositiva do colega vereador Dr. Ibiratã, que também disponibilizou lá para a escola. Então, está precisando que seja feita a terraplanagem para a colocação dessa pracinha, dessa academia ao ar livre lá na escola. Eu também fiz um pedido de uma indicação até para o Executivo, onde eu solicito uma revitalização total lá na Praça Valdomiro Risse, no bairro Várzea Grande. É uma praça central lá do bairro, e é importante a gente ter uma praça onde a gente possa ter um espaço de lazer, onde a gente possa levar as nossas crianças para brincar nos brinquedos, onde a gente possa conversar com a nossa comunidade. Então, peço aqui uma revitalização por completo desta praça lá no bairro Várzea Grande. Eu também gostaria de falar aqui de um pedido que eu fiz no dia 12 de agosto, à diretoria do Conselho de Administração do Cine Embaixador, do nosso cinema aqui de Gramado, onde eu solicitei que tivesse filmes, né, sobre a exibição de filmes, estreias no nosso município também, que a gente já sabe que depois de muito tempo que o filme é lançado, ele vem para Gramado. Então, eu fiz um pedido, no dia 12 de agosto, veio uma resposta para mim, no dia 30 de agosto já veio a resposta, dizendo vários motivos que não tem como ser feito, a ser atendido esse nosso pedido. Diz aqui, cada estreia fica em cartaz de 2 a 3 semanas, a oferta da estreia de decisão única da companhia. A companhia procura dar a preferência sempre aos grandes clientes. A companhia privilegia cidades com população que atende suas expectativas. A companhia vincula vários outros filmes de seu pacote em benefício dos grandes lançamentos.
Cine Embaixador atende ainda aos eventos como Festival Cinema e Natal Luz, entre outros. Então, essa foi a explicação que nos deram. Mas, na semana passada, no fim de semana, teve um filme que passou, que foi o Rei Leão, e tivemos muito público, muito público. Até o Kaique fez um vídeo, né, Kaique, onde muitas pessoas estavam lá para assistir esse filme. Então, a gente sabe que público a gente tem, né? Nós só precisamos que os filmes venham para nós, que venham para a nossa cidade, porque público nós temos. Então, deixamos aqui também o nosso pedido, reforçando o nosso pedido para o Conselho. Também fizemos um pedido aqui pela bancada progressista ao Executivo, pedido de informações, onde solicitamos informações ao Executivo Municipal do contrato número 353, referente à execução de pavimentação asfáltica na linha Ávila Baixa, interior do município de Gramado. O contrato foi firmado no dia 4 de dezembro de 2018, e agora está parada essa obra. A gente quer saber qual a previsão do término dessa pavimentação, a obra para melhoria iniciou em qual data, e esta obra está sendo executada nesse presente momento? Sabemos que não. Então, deixo aqui também o nosso pedido pela bancada dessas informações. Boa noite, obrigada. Passamos a palavra para o próximo vereador inscrito da noite, o vereador Volney da Saúde. Com a palavra, o vereador Volney da Saúde, progressista. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Casa, Rafael Ronsoni, cumprimentar meus colegas vereadores, a comunidade da Vila Suíça, os moradores que se fazem presente aqui nessa noite, Bruno Coleto, ex-presidente do Partido Progressista, seu Remi Pereira Dias, ex-vereador e presidente aqui da Câmara de Vereadores, Felipe Dourado, procurador adjunto do município, Júlio Dornelles, secretário, Jefferson Benetti, que foi ex-presidente do PSDB também, toda a comunidade que se faz presente, a imprensa escrita e falada, os ouvintes da Rádio Sorriso e quem nos acompanha também através das redes sociais. Falar primeiro um pouquinho dos meus pedidos que eu fiz essa semana. Um dos pedidos foi referente às vagas de creche na tia Julita, aqui no bairro Piratini, a Julita Tizotti, que moradores trouxeram que o B1 fechou ali e que estão sendo compradas vagas de creche em escolas particulares. O porquê do pedido? Se é pago um aluguel ali por mês e sempre teve esse espaço, o porquê do fechamento do berçário ali para aquisição de vagas em outros lugares? Poderia se utilizar esse espaço para que atendesse às demandas da nossa comunidade sem a necessidade de comprar essas vagas, sabendo até que o valor dessas vagas é bem elevado. Então, é um dos pedidos de informações que eu estou fazendo. Outro pedido também que eu estou fazendo, que eu já havia comentado na semana passada, sobre a qualidade da água do nosso município, e até é importante a presença do Acir aqui também, que é representante da Corsan, pelo fato de São Francisco ter virado um celeiro de produção, a questão agrícola muito forte ali e a grande quantidade de agrotóxicos que é jogado ao solo lá. Então, eu estou fazendo um pedido que a Prefeitura contrate um laboratório independente e que faça essa análise da água para a gente saber, de fato, qual é a qualidade da água que nós estamos consumindo aqui em Gramado e Canela também, que vem do mesmo local. E o outro pedido foi, eu estou pedindo a cópia do laudo da vigilância sanitária, da notificação e das multas que a Corsan teve nos últimos dias referente à inspeção
que foi feito lá onde é coletada a água e é feita a distribuição. Então, o jornal Portal da Folha, me parece que é de Canela, que fez essa matéria, e então eu estou pedindo a cópia do laudo para a gente saber também quais os motivos que teve, que a Corsan foi multada nesses últimos dias. Falar também um pouquinho da comemoração dos 50 anos da APAI, que teve na semana passada. E toda vez que a gente vai lá, a gente se emociona, né? Ver o trabalho que a APAI tem com nossas pessoas, com as pessoas da nossa comunidade que são deficientes, que têm algum problema e que precisam de um acolhimento diferenciado, né? São praticamente 140 usuários que a APAI tem, faz um trabalho fantástico, né? Então, o almoço em comemoração aos 50 anos da APAI foi na última quinta-feira também. A APAI está com um projeto maravilhoso aí, que está construindo um novo espaço para poder atender mais crianças, mais pessoas, e acredito que até o ano que vem já esteja pronto e a gente vai poder comemorar essa vitória da APAI junto também. Outra questão, falar um pouquinho, o Luia já comentou, a questão dos borachudos, né? Nós fomos para o nosso interior e apenas um pouquinho mais de calor e é assim espantoso a quantidade de borachudo que a gente encontra no nosso interior. Então, a gente pede que seja retomada imediatamente as ações de combate ao borachudo, para que, principalmente, os nossos agricultores possam ter um pouquinho mais de tranquilidade à hora de trabalhar nas suas lavouras e que não tenha que enfrentar esse problema do borachudo. Obrigado. Passamos a palavra para a vereadora Andréia Reck. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Andréia Reck, partido PSDB. Boa noite ao senhor presidente, Rafael Ronsoni, aos colegas vereadores, aos jornalistas aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Sorriso, os que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Boa noite ao pastor Paulo. Boa noite ao Felipe Dourado, procurador do município, ao ex-vereador Remy Pereira Dias e a toda a comunidade que se faz presente nessa noite. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha semana, de como foi. Primeiramente, da Escola Santos Dumont, assim como o professor Daniel falou anteriormente, fomos convidados, eu e o vereador Everton Micaelsen, pela diretora e pela professora Glacenir, a ir até a escola. Na escola, então, a diretora nos passou as dificuldades que está sendo por falta de professores, com a falta de funcionários no geral, e a sobrecarga que ela está sentindo, e realmente ela está sobrecarregada. Merendeira, quando não tem merendeira, ela tem que fazer a merenda, a vice-diretora não está, ela tem que ser vice-diretora, professores faltam, ela precisa montar plano de aula, precisa dar aula, enfim, toda essa dificuldade que ela está tendo. Ela comentou também que existe uma lei no governo estadual, que é a lei do difícil acesso, e ela acredita que, por essa lei do difícil acesso, dificulta com que os professores queiram dar aula no centro. O que é esse difícil acesso? Esse difícil acesso é uma porcentagem a mais no salário do professor, para o professor se locomover. Então, como no centro da cidade é próximo, então não tem esse aumento, esse acréscimo no salário, e aí dificulta, então, que os professores queiram dar aula aqui. Muitos professores de laudo, não é nem que não tem professores, mas muitos professores de laudo, doentes, com atestados, enfim. Aí, logo em seguida, voltando para a Câmara de Vereadores, eu liguei para a 4ª Coordenadoria do Estado, em Caxias do Sul, onde eu falei com a coordenadora, a Eliane, e ela me explicou, então, as burocracias que é para
para contratação quando se tem alguém de laudo, né? O laudo é, então, atestado, né? E aí ela me falou também que o governo ele está reavendo essa lei de difícil acesso, porque realmente isso dificulta e muito a questão de professores quererem trabalhar no centro da cidade. Mais do que isso, então, eu não me satisfiz com na verdade, esse discurso da coordenadoria, e aí eu liguei para o secretário estadual de Educação, onde era para ser hoje. Eu e a diretora Michele iríamos até Porto Alegre para falar com eles, mas como hoje era a troca e a posse da nova coordenadoria eleita pelo Estado, pelo governador do Estado, e teria sessão, então achei que ficaria meio apertado. Nós iremos, então, quarta-feira, brigar pela Escola Santos Dumont, diretamente no secretário estadual de Educação, o Faisal Caram, que é do PSDB também. Vale lembrar que essa escola ela é de extrema importância para a nossa comunidade e para o nosso município gramadense. É dessa escola que saem os nossos trabalhadores do comércio, os nossos trabalhadores dos restaurantes, dos hotéis, os nossos jovens empresários, os nossos médicos, nossos advogados e as nossas dentistas. Eu estudei nessa escola. Enfim, é uma escola que merece o nosso cuidado, a nossa preocupação e, principalmente, o nosso carinho, sendo a maior escola estadual do nosso município. Então, quarta-feira, na próxima semana, não estarei aqui em sessão para explicar para vocês como foi, mas aguardem nas redes sociais que eu estarei publicando como vai ser lá com o secretário de Educação. Quarta-feira nós vamos lá. Falar também da Serra Encantada, é uma escolinha que fica na Serra Grande. Eu fui recebida pela diretora Gislaine Martini, e é uma escola muito, muito bela, uma escola pequena, muito cuidada, muito limpinha, mas a reclamação, então, dos pais, dos alunos e das professoras é o espaço, e realmente o espaço é muito pequeno internamente. Então, eu até fiz nos meus pedidos de providência um estudo de viabilidade para aumentar o espaço da escolinha. Em dias de sol tranquilo, as crianças têm um pátio lindo lá, mas em dias de chuva, os pequenos, e esse frio que é Gramado, os pequenos sofrem porque não tem onde correr, não tem onde brincar, as salinhas são bem pequenas. Então, até conversei com a diretora disse que, ao lado da Escola Nossa Senhora da Pompeia, existe um terreno do município. Então, nessa casa, onde é alugada a escolinha. Então, esse terreno do município, até eu questionei se não pudesse construir uma escola lá, a gente se livrava do aluguel, poderia abrir mais turmas e ter mais vagas para as crianças. Ou, então, fazer um aumento na escolinha, né? Essa é a minha sugestão. Também, passando um pouquinho mais no loteamento Mazurana, na escolinha Pequenos Passos, conversei com a diretora Mariane. A escola está super boa, tem que elogiar, internamente o espaço é amplo, as crianças super felizes, a gente vê o sorriso no rosto delas. E só também a questão de que eu percebi naquele dia que tinha turmas e salas de aulas ociosas, eu fui à tarde. Então, quer dizer que poderia ser contratado mais professores, abrir mais vagas e ter mais alunos nessa escola, né? Até a diretora sugeriu que pudesse abrir mais turmas mesmo. E todas as escolas que eu passei, então, falaram do contraturno, e eu deixo meu pedido à secretaria aqui e ao prefeito para estudarem de verdade essa possibilidade. Sendo que Gramado, por ser turística, a gente merece um contraturno. Os pais que trabalham em Gramado, nos hotéis, restaurantes, fim de semana, turno integral, às vezes tem que pagar alguém para ficar com seu filho no outro turno, e isso dificulta muito. E, às vezes, o salário nem chega para pagar essa pessoa para cuidar do filho. Então, gostaria de deixar dito isso. Muito obrigada a todas e uma boa noite. Passamos ao último vereador inscrito da noite, o vereador Dr. Ubiratã. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Ubiratã, progressista. Minha saudação, boa noite ao presidente Ronsoni, colegas vereadores, à comunidade aqui presente, à tribuna. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui com o nosso ex-presidente da Câmara, Remy Pereira Dias,
também ex-vereador, evidente, saudar todos que estão aqui e a imprensa. Eu escolhi Gramado por convite, eu fui convidado a morar em Gramado e trabalhar em Gramado. Constituí a minha família aqui na cidade, meus filhos, formados aqui, ensino fundamental e médio, por ser uma cidade verde, uma cidade das hortênsias, uma cidade de preservação do meio ambiente. Isso me proporcionou, eu sou muito grato pela conquista que nós tivemos aqui no município de Gramado e sou muito agradecido por esse tempo que eu moro aqui nessa cidade. Eu, em 2001, enquanto presidente dessa casa, assumi por um período de 15, 20 dias o Executivo Municipal e, naquela oportunidade, fiz um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação do pulmão verde de Gramado. E eu considero que esse foi o ato mais importante da minha curta vida de 23 anos como vereador aqui pela cidade de Gramado. Eu queria dizer para vocês a respeito do PL 04, que vai ser votado essa noite, aqui no plenário. Fiz um relato, para mim não perder nenhum tópico, dos que eu acho importantes. A importância e objetivos da Operação Urbana Consorciada Vila Suíça, conjunto de intervenções coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Publicidade, Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores, com o objetivo de alcançar melhorias e transformações urbanísticas e estruturais e a valorização ambiental da área objeto da lei. Uma das minhas grandes preocupações neste PL 04 é a tendência de judicialização da operação consorciada. Questiono, do que adianta aprovarmos uma lei frágil e cheia de vícios que poderá ser anulada em juízo? Pois bem, o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo composto por membros idôneos e capazes da nossa sociedade gramadense, deliberou em reunião ordinária pela não transferência dos índices construtivos advindos das APPs, que serão repassadas ao município, pelo empreendimento. Quando o Conselho é deliberativo, como é o caso, a decisão se sobrepõe à vontade do prefeito. Porém, o chefe do Poder Executivo Municipal ignorou a decisão do CONDEMA e manteve a transferência de índices do texto do PL. Isso é um vício insanável. Se for suscitado em juízo, pode anular a lei, enterrando a lei, caso aprovada, o Legislativo, o Executivo, morrendo assim o negócio Operação Urbana Consorciada, uma vez que o Judiciário vai demandar tempo para concluir o processo judicial. Precisamos democraticamente avançar para uma verdadeira e nova política, moderna, respeitando as decisões dos conselhos e calcada no diálogo. Precisamos também falar da falta de obediência ao rito legislativo no chamamento da audiência pública, na instrução do processo legislativo, conforme trâmites legais previstos no regimento interno da Casa, no artigo 60, o que pode causar nulidade do projeto de lei ser aprovado através de uma DIN, o que suscitado em parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara, sublinhada pelo órgão de assessoria jurídica, IGAM, Instituto Gama de Assessoria e Órgãos Públicos. O PL 04 apresenta 11 emendas e uma mensagem retificativa, o que modifica em muito o projeto inicial. Isso também é motivo suficiente para a realização de uma nova audiência pública, agora dentro do ritmo legislativo, com a participação dos interessados pela Operação Urbana Consorciada e os demais munícipes. Nesse sentido, precisamos, com muito diálogo, construir democraticamente o sucesso dessa operação. Vale lembrar que das 11 emendas, 10 são do bloco de oposição aqui da Casa e 1 de autoria da Comissão de Legislação. O tempo de tramitação do PL 04 foi longo, devido à sua complexidade e também por ser a segunda operação consorciada e, nesses moldes, a primeira do município de Gramado.
Em sua grande maioria, os moradores da Vila Suíça demonstraram descontentamento com o atropelo em algumas fases da tramitação do projeto de lei, mas, fundamentalmente, com o desmatamento e o potencial destruidor na região, com sérios problemas que causará à nossa flora e fauna. Outro descontentamento é em relação à questão do impacto de vizinhança. Sem projeto arquitetônico apresentado pelo empreendedor, dos 80 apartamentos de hotel e das 120 unidades de apartamentos residencial e do uso de índice construtivo na ordem de 27.183 metros quadrados, que a obra causará de impacto aos moradores e ao meio ambiente. Lembro que, se tratando de operação consorciada, é obrigatório termos o impacto de vizinhança. Aliás, realizei pedido de informações número 097/2019 ao Executivo Municipal sobre estudo prévio de impacto de vizinhança, o qual obrigatoriamente necessita atender os requisitos do Estatuto da Cidade, seção 12 da Lei número 10.257/2001. A resposta da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil diz que, abre aspas, eu vou dar sequência no próximo espaço da sessão, para que a gente possa dar continuidade ao meu pronunciamento. Muito obrigado. Eu peço silêncio. Eu peço... Todas as sessões elas podem ser assistidas sem problema nenhum, só não pode ter manifestações conforme o nosso protocolo pelo bom andamento da casa. Todos os vereadores aqui são representantes da nossa comunidade de Gramado, legitimamente eleitos por vocês, estão sempre à disposição para qualquer diálogo e qualquer conversa, mas a gente pede que a comunidade possa nos entender, que para o bom andamento da casa não possa ter manifestações nesse momento, no momento da tramitação dos trabalhos da casa. Agradeço a compreensão de cada um de vocês. Muito obrigado. Passamos para a votação da ordem do dia. Em discussão, projeto de lei do Legislativo 02 de 2019, do vereador Rafael Ronsoni. Estabelece ponto facultativo os dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2019 e institui compensação de horas no Legislativo Municipal de Gramado. Projeto de decreto proposto pelo vereador Rafael Ronsoni terá 3 minutos para sua manifestação, se assim desejar. Em votação, projeto de decreto legislativo 02 de 2019 do vereador Rafael Ronsoni. Está em votação. Aprovado. Em discussão, o PLL 24 de 2019, da vereadora Rose Ecker Schmidt, dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa consorciada onde permissionária de energia elétrica de promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados em postes de energia elétrica, bem como em vias públicas no município de Gramado e da outras providências. Esse projeto de lei passou pelas 2 comissões permanentes, a Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Renan Sartori, e pela Comissão Temática com a relatoria do vereador Volney da Saúde. O parecer das 2 comissões, da Comissão Temática, foi favorável à tramitação da matéria. Projeto proposto pela vereadora Rose Ecker Schmidt, que terá 3 minutos para suas manifestações. Relatores têm 2 minutos. Coloco a palavra à disposição dos vereadores por 5 minutos. Em votação, o PLL 24 de 2019, da vereadora Rose Ecker Schmidt.
Aprovado. Em discussão, o PLL 27 de 2019, do vereador Volney da Saúde. Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Gramado. Esse projeto de lei passou pelas duas comissões permanentes, a Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Rose Ecker Schmidt, e pela Comissão Temática, com a relatoria da vereadora Manu da Costa. O parecer das duas comissões, da Comissão Temática, foi favorável à tramitação da matéria. Projeto proposto pelo vereador Volney da Saúde, que terá 3 minutos para sua manifestação. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Volney da Saúde. Reitero meus cumprimentos a todos. E esse tema eu trouxe para essa casa justamente pela quantidade de vezes que falta água aqui no nosso município e acaba os consumidores, os usuários, tendo ar na tubulação e acaba tendo essa despesa na conta. Eu peço para que passem o vídeo aí, para que possam acompanhar e entender um pouquinho melhor a finalidade desse projeto. Se passa muito ar mesmo. Este engenheiro hidráulico acompanhou a experiência. Tá enchendo, ó. Olha a quantidade de ar. Ela vai estourar essa bexiga. Estourou. Vamos pegar outra. É muito ar. Ela tá girando lá o relógio. Quando começamos a gravar, o hidrômetro registrava esses números: 141816. Quando a água chegou, quase 1h30 depois, o relógio marcava 142112. A quanto isso equivale? Cerca de 3.000 litros de uma água fantasma. Fechamos agora a torneira. O relógio continua a girar, mesmo com a torneira fechada. Quando a torneira está fechada, por onde que esse ar vai sair? Pela boia na caixa d'água lá em cima da casa dele. Em síntese, então, estou pagando pelo ar. É isso? Sim, uma parte aqui você está pagando pelo ar. O ar presente nas tubulações da rede de abastecimento passa pelo seu hidrômetro e é contabilizado como se fosse água, podendo aumentar sua conta de água em 30%, 40% e até 50%. Se passa muito ar mesmo. Isso aí. Então, eu acho que aí é mais do que suficiente, tem explicação suficiente para a gente poder votar esse projeto. Esse projeto não obriga que a Corsan instale imediatamente essa válvula em todas as residências no município de Gramado. Quem tem intenção de instalar essa válvula tem que fazer uma solicitação para a Corsan. A Corsan vai ter um prazo de 30 dias para oferecer esse serviço para os usuários. Peço aos meus colegas vereadores que votem favorável junto comigo a esse projeto, que é de suma importância para a comunidade de Gramado. Os relatores terão 2 minutos. Peço a palavra. Agora os relatores, vereador. Não. Não. O Billy não participa de nenhuma comissão. Uma questão de ordem, presidente. Eu fui o relator desse projeto. O senhor está substituindo a vereadora Manu isso. como suplente. Isso. Tá ok. 2 minutos, o vereador doutor Ubiratã. Renovo meus cumprimentos a todos. Eu fui o relator desse projeto de lei e ele foi protocolado em 9 de julho de 2019, com orientação jurídica, número 55/2019, por parte da Procuradoria Jurídica dessa Casa, fazendo diversas considerações pertinentes, opinando ao final da inconstitucionalidade formal e material do projeto, exarando parecer jurídico desfavorável para o mesmo. Sendo assim, a Comissão de Legislação e Redação Final acompanhou o parecer da Procuradoria da Casa. Esse parecer de inconstitucionalidade foi levado à votação no plenário na sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2019,
onde o vereador professor Daniel solicitou vistas da matéria para melhor compreensão do tema. Após uma semana, o mesmo retornou para votação na sessão plenária do dia 19 de agosto de 2019, onde foi derrubado por unanimidade por todos os 8 vereadores votantes, que resolveram apreciar o mérito da matéria. Conclusão. Em análise ao mérito da matéria exposto nos argumentos acima descritos, opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Muito obrigado. Coloco a palavra à disposição ainda dos relatores. Coloco a palavra à disposição dos vereadores por 5 minutos. Em votação, o PLL 27 de 2019, do vereador Volney da Saúde. Para que todos estejam na casa, saberem, verem a votação, o presidente da casa só vota no momento de empate de votação, para fazer o desempate. Aprovado. Em discussão, emenda 05 de 2019, do vereador Rafael Ronsoni. Emenda modificativa ao PLO 04 de 2019, que Questão de ordem, presidente. Vistas as emendas e as demais emendas que fazem parte do PLO 004 e também do projeto. Ok. Vista concedida as emendas e ao projeto. Em discussão, o PLO 035 de 2019, do Executivo Municipal. O município de Gramado fica autorizado a receber imóvel em doação e pagamento por conta de tributos municipais e da outras providências. Este projeto de lei passou pelas 3 comissões permanentes, a Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Renan Sartori, pela Comissão de Orçamento e Contas Públicas, cujo relator foi a vereadora Rose Ecker Schmidt, e pela Comissão Temática, com a relatoria da vereadora Manu da Costa. Os pareceres das 3 comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, seguindo orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo Executivo Municipal, onde o líder do governo terá 3 minutos para sua manifestação. Só questão de ordem, o vereador líder do governo, eu peço vistas a este projeto. Eu gostaria de um esclarecimento, uma questão de ordem. O pedido de vistas é para o parlamentar que o requer, né? Só uma questão técnica que me chama a atenção. A vereadora fez um pedido de vistas, mas ela não estará aqui na outra sessão, visto que o prazo dela se expira. Ela não vai participar. É só uma questão técnica que me chama a atenção. Não, o pedido de vista é para o parlamentar que o requer. Eu só quero uma informação técnica depois. Uma questão de ordem, presidente. O pedido de vista solicitado pela vereadora titular nessa noite tem que ser acatado. Sim, ele é acatado. Vereador, eu não estou questionando, em hipótese alguma, o direito legal de pedir de vista. O meu questionamento, e eu quero depois, a gente pode segurar a sessão, pedir um prazo, para ver como fica essa questão, porque no regimento interno não existe algo que fale sobre isso, mas me parece que é claro que o pedido de vistas é para o parlamentar que o requer. Então, é uma questão técnica que me chama a atenção. A vereadora foi orientada por mim, como presidente da casa, a vereadora, que ela poderia se abster de votar se ela não tinha conhecimento sobre a matéria total, porque é um projeto grande. Só um momento que eu estou falando, posteriormente ele passa a palavra. Ela poderia se abster à votação, sem problema nenhum, por falta de conhecimento do total projeto, porque é um projeto grande e longo, né? A vereadora
entendeu, né, a possibilidade de pedir vistas e deixar para tramitar na próxima semana com os outros vereadores. Não, eu só Questão pra, de ordem. Vereadora e vereador, Pode só concluir, vereador Daniel. Só deixar claro, não estou questionando o pedido da vereadora, mas também me preocupa, a vereadora pode pedir vistas e esse projeto só votar na casa quando ela voltar à casa. Não, também não. você tem esse entendimento, né? Então, a gente precisa, de repente, de uma orientação jurídica se... Não, o projeto ele continua, né? Ele tem 2 pontos de votação só, na discussão e na votação. Vereadora Manu, para defender suas emendas, eu estou no lugar dela, então eu acho justo. Na semana que vem podem votar para a comunidade, para os empresários, eu não sou contra o projeto, então eu quero dizer que é para a vereadora Manu, né, ter conhecimento e defender as suas emendas. Essa minha pedido de vistas é por esse motivo, vereador. Ok. O projeto PLO 035, então, pedido de vista pelo presidente, vereador Rafael Ronsoni, concedido. Neste. Questão de ordem, presidente, só Pois não. para indicar os relatores, 2 Pois não. projetos. Tá? Projeto de lei 3919, na Comissão de Legislação, o vereador Renan, na Comissão de Orçamento, o vereador Everton. E o projeto de lei 40/2019, nas 2 comissões, a vereadora Rose Ecker Schmidt. Ok, obrigado, vereador. Questão de ordem também, indicar a relatoria da Comissão de Mérito, PLO 39/2019, que trata da realização de contrato de fiscal de posturas e orientador de trânsito em caráter emergencial durante o Natal Luz, o relator, o vereador Volney da Saúde. E PLO 040/2019, dispõe sobre diretriz de elaboração e discussão da Lei Orçamentária 2020. Então, a vereadora Manu. Ok, obrigado, vereador Daniel. Passamos agora para as explicações pessoais, onde cada vereador terá 5 minutos para falar das ações de seu gabinete. Está aberta as inscrições das votações. Senhor presidente, questão de ordem, pedia licença para me retirar, que não estou muito legal aí. Pois não, cedida a licença ao vereador Luia para ser retirado do plenário. Está aberto, vereador, as inscrições para as falas. Para que todo mundo entenda, a última fala, os vereadores fazem as inscrições, o sistema faz a votação para ver a ordem das falas. Então, foi feita a primeira vereadora a falar, é a vereadora Rose Ecker Schmidt. Passa a palavra. A vereadora passou a palavra. Segundo vereador inscrito da noite, o vereador Dr. Ubiratã. Não está no plenário. Vereador Dr. Ubiratã. Com a palavra. Uma questão de ordem, presidente. Eu fui dar uma observada se o colega estava passando mal. Então. Pois não. Tudo bem. Com a palavra, doutor. Com a palavra, então, o vereador Dr. Ubiratã, progressista. Dando continuidade ao meu texto, então, produzido, a resposta da Secretaria, então, do Planejamento, de que o estudo prévio de impacto de vizinhança poderia ser apresentado com ajustes em alguns itens, porém, ainda assim, baseados em estimativas de quantidade de dormitórios, altura, densamento populacional, valorização imobiliária, geração de tráfego, entre outros, levando em consideração que, após a aprovação da Operação Vila Suíça, o empreendimento deverá passar por todos os trâmites de aprovação de projeto que vêm sendo feitos dentro da Prefeitura Municipal, incluindo o estudo de impacto de vizinhança completo, antes de protocolar o projeto arquitetônico, ou seja, seguindo todas as solicitações do termo de referência, solicitar maior precisão no estudo prévio de impacto de vizinhança, nesse momento. Pode não apresentar as informações esperadas porque continuará sendo realizado em cima de estimativas. Fecha aspas.
A empresa Ecovalor, contratada pelo empreendedor para fazer esse estudo prévio de impacto de vigilância, de vizinhança, melhor dizendo, declarou em audiência pública aqui na Câmara não ser possível realizar uma análise do real impacto de vizinhança que o empreendimento irá causar, antes que sejam apresentados todos os projetos arquitetônicos. Porém, já é sabido que a área de construção definidas também os recuos, índices, alturas, entre outros, dando uma dimensão da obra. Nesse sentido, também, em audiência pública, declarou o senhor Vitor Ferrari, presidente do CONDEMA, que o impacto de vizinhança poderia, sim, a seu juízo, ser realizado com maior precisão, possibilitando um melhor estudo. Pergunto, qual a garantia que os moradores e proprietários impactados pelo empreendimento terão sem um prévio estudo de impacto de vizinhança? Qual o direito à análise e ao contraditório terão esses moradores e proprietários impactados antes da aprovação dos projetos arquitetônicos na Prefeitura? No tocante à transação, nesta operação, Vila Suíça, temos o seguinte quadro. O total passado pelo proprietário da área ao município, 27.954 metros quadrados, sendo que 20 mil metros quadrados só de APP, áreas que não podem ser construídas, e áreas aproveitáveis, 7.952 metros quadrados. O potencial construtivo atual, hoje, dessa área para receber o empreendimento, é de 9.942 metros quadrados. Com a aprovação dessa operação consorciada, passará a 23.921 metros quadrados, quase 24 mil metros quadrados, ou seja, uma diferença de quase 14 mil metros quadrados a mais. Lembro que nem toda a área repassada ao município é lindeira, ao Parque das Orquídeas, e que a área doada de APPs ao município irá gerar um índice construtivo de 0,5%, ou seja, quase 14 mil metros quadrados de área construtiva, que irão diretamente ao empreendimento. Cabe entender que o empreendedor terá um ganho de quase 3 vezes a mais de área construtiva, permitida pelo atual plano diretor do município de Gramado. Isso falando em área construtiva, porque as características do empreendimento mudarão conforme a aprovação desse projeto. Hoje é ZR1, que só pode ser residencial unifamiliar e hotéis até 45 unidades em lotes com 5.400 metros quadrados ou mais. Aprovado esse projeto, será residencial unifamiliar, residencial plurifamiliar, escritórios, gabinetes, instalações culturais e sociais, instalações de hospedagens transitória e atividades complementares e atividades hoteleiras. A altura do prédio. Hoje, o plano diretor permite 6,5 metros de altura. Com a aprovação desse projeto aqui na Câmara, passará a 14 metros de altura. Quanto ao acesso ao arruamento, ao loteamento e empreendimento, temos ainda a possibilidade de despesas públicas, sem previsão orçamentária, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não temos projeto de acesso e não sabemos quanto vai custar a obra, então silenciar sobre essa questão é criar um problema para o município. Se o acesso será necessário, como diz, em razão do empreendimento, não há como o empreendedor não se responsabilizar por ele. Para finalizar, presidente, todos os vereadores, incluindo os defensores da causa animal, da flora e do meio ambiente que levantam essa bandeira, assim como todos os partidos, principalmente os de centro-esquerda e esquerda alinhados com o governo municipal e também a sociedade, precisam saber exatamente o que irá ser feito nesse empreendimento. A comunidade está fazendo o seu papel, que deveria ser feito pelo Executivo Municipal. O meu voto será construído dentro dos princípios da legalidade, moralidade, da ética e dos interesses do município e da população gramadense. Pessoal, eu acho que aqui todo mundo tem consciência, eu já pedi uma vez, eu volto novamente. Questão de ordem, eu peço licença para a senhora se retirar para nós continuarmos. Palhaçada, tudo vendido. Os únicos dois que não estão
Não tem problema, todas as condutas e as ameaças, a casa é toda ela filmada e gravada, e todos os vereadores poderão arcar depois novamente com qualquer demanda, sem problema nenhum. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito da noite, o vereador Volney da Saúde. Passa a palavra. Passo a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Rafael Ronsoni. Passa a palavra, próximo vereador inscrito, o vereador Renan Sartori. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Renan Sartori, do MDB. Reitero, então, os meus cumprimentos a todos e venho falar um pouquinho sobre uma visita que realizei na semana passada ao nosso grupo de escoteiros George Fox, onde atende em torno aí de 700 crianças dentro de um ponto que a gente defende muito nessa tribuna, que é o ponto da prevenção. Então, é um trabalho muito bonito que está sendo feito junto aos nossos escoteiros, não é de hoje, é uma instituição aí que vem ao longo dos anos sendo parceira de Gramado, mas é também uma instituição que precisa de ajuda, e eu, através das minhas emendas impositivas, tive a possibilidade de estar alcançando um valor para os escoteiros, onde eles já estão executando, então, uma obra de ampliação do espaço deles, onde vai possibilitar que essas crianças que ali fazem suas atividades possa ter, então, uma transição de um espaço para o outro nos dias de chuva, hoje, então, através dessa obra coberta. Então, a gente fica feliz de, através dessa ferramenta, que foi uma ferramenta muito trabalhada entre esses vereadores, a gente poder estar ajudando os escoteiros, assim como a gente já pôde ajudar muitas instituições aqui do nosso município. Tive a oportunidade também de estar na semana retrasada fazendo uma visita à Escola Senador Salgado Filho, para tratar sobre uma demanda da sala de informática dessa escola, e tive a oportunidade uma oportunidade boa de saber que a escola Senador Salgado Filho está instalando uma cisterna. A gente fica feliz porque é uma das bandeiras que a gente defende muito aqui, que os prédios públicos, escolas possam ter cisternas. A gente fez uma conta rápida, em torno de mais de 700 alunos, né, que a Escola Senador Salgado Filho atende. Se nós botarmos um banheiro só para cada aluno, né, uma descarga em torno de 6 litros, nós já podemos ter uma economia diária de mais de 4.000 litros por dia. Isso pode ser replicado aí a mais escolas, que com certeza isso vai ser um benefício para todos, e a médio prazo já tem pesquisas aí que mostram, né, que é uma economia também. Se tratando aí do projeto da Vila Suíça, é um projeto que realmente nos bota em posição de dificuldade, né, em posição que a gente tem que realmente pensar. A gente tem certeza que esse é um projeto, como eu tive a oportunidade de ser bem sincero e conversar com os moradores, é um projeto que ele é difícil, ele é complicado. Foi um projeto, desde o período que eu estou aqui, que mais emendas foram feitas em busca de também atender a comunidade local, que tem seus pontos, e eles são fortes, sim. A gente vai tentar construir aí dentro dessa semana um ponto que fique no meio termo, né? Mas eu acho que a gente tem que manter, antes de qualquer coisa, a civilidade, respeitando, né, os interesses daquela comunidade que mora ali, que vão ser impactados, mas e também entender também o posicionamento do vereador, que muitas vezes tem que tomar uma decisão em prol de toda a cidade. Então, a gente fica triste desse projeto chegar até esse momento sem ter um consenso, mas cabe ao vereador também, nesse momento, expressar o seu voto aqui na semana que vem, ou seja lá, qual semana for, mas realmente a gente deixa registrado, a gente fica triste em saber de pessoas aí que acusem também os vereadores de estar recebendo algum valor perante a isso, que com certeza isso não é uma verdade, e a gente deixa o nosso gabinete aberto para que vocês possam lá conversar com a gente, assim como fez muitas pessoas que aqui estavam, buscando o esclarecimento das coisas, e não muitas vezes estar acusando as pessoas de alguma coisa. Então, deixo novamente meu gabinete, eu sou uma pessoa totalmente aberta, tive a oportunidade de ser muito sincero com as pessoas que me procuraram, e quero ser assim até o final. Então, novamente, deixo meu gabinete aberto para que a gente possa esclarecer os fatos aí que estão acontecendo. Muito obrigado e uma boa noite. Próximo vereador inscrito da noite, o vereador Everton Micaelsi. Com a palavra, o vereador Everton Micaelsi, do MDB. Reitero os cumprimentos, comunidade ainda aqui presente.
ficar muito claro na importância dessa sessão de hoje em relação a esse projeto polêmico do Vila Suíça. E eu quero aqui deixar alguns posicionamentos em relação a esse projeto que me causavam e me causam preocupação. Sem dúvida, a aprovação do CONDEMA, que não está explícita, é fato relevante. A decisão do CONDEMA são deliberativa, estão acima de qualquer vontade do Executivo ou qualquer outro órgão. O impacto de vizinhança, que parece ser obrigatório, esse instrumento é usado para favorecer as decisões. E tenho assim uma preocupação em relação ao acesso, qual o custo efetivo desse acesso para a comunidade. São questões realmente preocupantes e que eu tenho uma preocupação. Mas o que eu tenho mais de preocupação ainda aqui é a forma como esse processo trabalhou e transitou aqui nas comissões. Eu tenho o sentimento que esse processo aí foi atropelado, de forma até meio truculenta, muitas vezes. Tento entender, me parece quase um desespero de tentar colocar esse processo, esse projeto em votação, de forma mais rápida possível. E me cabe fazer uma reflexão, o porquê desse atropelo, do porquê dessas 2 últimas semanas, esse atropelo, de algo tão relevante, tão importante. Fica aqui uma questão, uma reflexão. Absolutamente eu disse que sou a favor ou contra. Não, não disse. Eu trago essas reflexões aqui para uma casa legislativa. Fico pensando na necessária conduta ética que todos os vereadores têm que ter nesse momento, na necessidade de tomar decisões, mas não vou abrir mão de um trâmite adequado de qualquer projeto. Não, absolutamente não vou abrir mão. Se for para abrir mão disso aí, eu voto contra. Abro meu voto nesse momento aqui e não quero absolutamente um aplauso por causa disso aí. Não estou. Eu estou dando minha opinião ética em relação ao assunto. Não gostei absolutamente do que a moradora aí acusou os vereadores. Eu conheço a hombridade de muitos colegas aqui. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Mas não tomei minha decisão. Estou preocupado se nós tivéssemos que tomar a decisão agora, vereador Bira. Sim, muito. Tanto que estou sendo explícito aqui nesse momento. Me preocupa algumas coisas assim. Nós temos sim que gastar nossa energia aqui, mas de forma muito transparente. Precisamos nos posicionar sim, respeitando as decisões de cada um, mas não de forma apressada. Não. Quero deixar o meu registro de insatisfação aqui do modo como esse projeto transitou aqui nas últimas 2 semanas, principalmente. Não concordo absolutamente com o que aconteceu aqui. Mudando de assunto, vereadora Andréa, tem uma frase que se diz que a primeira impressão é que fica. Essa é a boa impressão que nós temos da vereadora Andréa aqui. A política de Gramado precisa existir. O ano que vem, não diga não, diga sim à política. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Andréa Reck. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Andréa Reck, PSDB. Reitero os meus cumprimentos a todos. Boa noite. Estou aqui um pouco emocionada. Meu discurso do Lago do Carniel estava pronto. Mas, ok. Os vereadores, eu tenho certeza que vão defender esse lago, que é tão importante para o Carniel. Eu quero deixar claro que eu não sou a favor e não sou contra essa operação consorciada. Eu quero deixar claro a vocês que está desde fevereiro tramitando na casa, e sábado eu fiquei até às 2h da manhã assistindo a audiência pública. E eu vi vários colegas vereadores falando aqui que foi o projeto mais difícil que teve aqui na casa. Eu não estou nem 2 semanas na casa comunidade. Eu não estou nem há 2 semanas. E eu não vou me votar contra, não vou votar a favor. Eu quero, sim, eu quero que o empresário vá bem, que a comunidade vá bem, que Gramado vá bem.
Mas, assim, ó, eu acho que eu não tenho como não pedir vistas para esperar mais uma semana. Já está aqui desde fevereiro. Então, vai ficar mais uma semana, e qual é o problema? Para que todos se sintam felizes com a votação. Então, eu tinha planejado um discurso diferente para os meus minutos finais. Eu queria falar do Lago da Carniel, mas eu tenho certeza que esses vereadores que aqui estão vão votar a favor desse projeto. Seu Remy, me desculpe. Pessoal do Carniel, me desculpe. Obrigada. Com a palavra, o vereador professor Daniel. Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador professor Daniel, Partido dos Trabalhadores. Reitero meu cumprimento a todos. Eu gostaria de dizer para ti, Andréia, que tu podes preparar um discurso, eu leio em teu nome aqui na semana que vem, tua solidariedade em respeito à tua presença aqui. E dizer que a Câmara ela é feita de momentos difíceis, né? Eu vou repetir o que eu repeti para os moradores quando estive reunido a primeira vez na Vila Suíça. A minha decisão vai ser o que entender que for melhor para Gramado, né? E não vai existir consenso nessa decisão da Vila Suíça. Ela é extremamente difícil, porque se nós aprovarmos a operação urbana consorciada, o grupo que está aqui presente não vai se agradar dela, embora a gente está desde fevereiro. Outra coisa, eu discordo, nós estamos debatendo como nunca se debateu na história de Gramado um projeto como esse. Eu duvido que um projeto tenha ficado em Gramado mais de 6 meses. Eu concordo com a colega, eu acho que, né, a vereadora está há 2 semanas, nós estamos há 6 meses, temos dificuldade, então a gente tem que também avaliar essa questão e respeitar. Eu, como líder do governo, não há nenhuma condenação, e eu também tenho refletido muito sobre esse projeto, né? O que eu não vou aceitar é alguém vir insinuar qualquer coisa sobre a minha pessoa, sobre os colegas, enfim, mas vou falar por mim. Eu me elegi com menos de R$3.000, não paguei um churrasco, não paguei um salsichão, enfim, eu sei quem eu sou. A colega falou que eu não ia dormir de noite, fez insinuações ali quando eu estava ali fora, isso é inadmissível. Eu vou dormir bem tranquilo, porque eu vou, na minha consciência, tomar a melhor decisão, né? E é importante lembrar que essa operação urbana consorciada, existem moradores que não estão aqui, mas tem um grupo de moradores que não pode construir lá. Existe um TAC do Ministério Público, desde 2014, onde aqueles moradores, que também são moradores de Gramado, não conseguem construir. Então, essa operação urbana consorciada traz um empreendedor, né, que também visa resolver um problema, que é um problema que nós estamos falando o tempo todo de rede de esgoto. Qual é a proposta para que a comunidade que está nos acompanhando, em especial pela rádio, pelo Facebook, eu vou dar um resumo da proposta. A proposta é a seguinte: hoje, muitos donos de terreno ali não podem construir. Inclusive, tem também a manifestação desses proprietários de terreno que não podem construir, porque não foi feito o asfalto, não foi feito a rede de esgoto. Então, qual que é a proposta da operação urbana consorciada? O município vai receber 28 mil metros quadrados lá na Vila Suíça, que vão integrar o Parque das Orquídeas, vão fazer parte, vão ser anexados ao Parque das Orquídeas. Esse empreendedor também vai dar 2% da obra, ou no mínimo 2,4 milhões de reais, para se fazer contrapartidas sociais, pelo menos metade desse valor, 1%, no mínimo 1,2 milhões, vão ser para viabilizar a abertura do Parque das Orquídeas, que também é uma benfeitoria para a comunidade. Também é uma benfeitoria, né? O esgoto também é uma benfeitoria para toda a comunidade. Esses 28 mil metros quadrados que vão ser incorporados ao Parque das Orquídeas também são para a comunidade. E lembrando que o município vai ganhar os 28 mil metros quadrados que vão ser anexados ao Parque das Orquídeas, e eles vão pegar parte desse índice e colocar num lugar, obviamente, aí vai ter um impacto. Eles querem fazer um hotel de 80 apartamentos, mais 120 apartamentos, são 200 apartamentos. Mas tem cálculos que mostram que, se não tiver operação urbana consorciada, eles podem fazer
400 apartamentos. Podem ser feitos naquele índice construtivo em torno de 400 apartamentos. É o que alega o empreendedor. É o que eles alegam, né? E o que eu estou falando aqui, eu falei para vocês, já falei em outras oportunidades, né? Então, eu estou aqui para entender e fazer o que é melhor para a cidade. Então, esse projeto ele é muito mais complexo. Nós não estamos discutindo se vão construir ou não lá, é a forma com que vão construir lá. A Vila Suíça é uma área, é um loteamento aberto desde 1974. Então, há uma questão muito complexa, eu entendo que esse projeto ele não vai, em nenhum momento, ter um consenso, mas é importante também que a gente avalie todos os pontos de vista, de quem não pode construir e de quem já mora lá. A gente tem que, e nós, como vereadores, precisamos olhar para os dois lados e tomar uma decisão. Muito obrigado. Nada mais tendo a constar, convoco os senhores vereadores e comunidade para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de setembro de 2019, às 18 horas, no plenário Júlio Floriano Petersen. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos os vereadores e toda a nossa comunidade gramadense.